Para quem quer ser treinador, eu sei que aqui é para base, para molecada, mas se no futuro alguém desses meninos não vira um jogador e quer ser um treinador, o que faz no estágio? Você como um treinador, vou lá para o Internacional, o que você faz lá? O que acompanha? O que o treinador, o que um estágio de treinador faz? Assim, eu vou falar por mim, né, que eu fiz 2 grandes estágios. O do Inter foi mais de 15 dias. Lá eu recebi uma proposta para ser captador, né? E culminou com o rebaixamento do Inter na época, né? Uhum. E aí houve uma troca de direção e acabei que eu não fui contratado. Eu fiz outro também no Bahia, com o professor Marcelo Vilhena, que é um cara, assim, eu faço menção de um grande formador, um cara que valoriza muito o ser humano, é um precursor da formação integral do futebol brasileiro. Assim, vai muito de pessoa para pessoa, sabe? Nós nordestinos, a gente é muito comunicativo, a gente fala demais, a gente não tem vergonha de se expor, a gente não tem vergonha de perguntar, a gente não tem vergonha de ser curioso, né? E aí é o que eu queria deixar aqui bem claro, né? Seja curioso, não tenha medo de perguntar, só saiba a hora, não seja invasivo, não seja mal educado. Entenda bem a abertura que o treinador vai dar. Tem treinador que te dá mais abertura, tem treinador que te dá menos abertura. Isso é feeling. Isso não é, eu não tinha amizade com as pessoas que estavam no Inter, mas assim, é um cara que mudou a minha vida. Gosto de citar para fazer gratidão, mudou muito a minha forma de pensar futebol, de trabalhar futebol, que é o professor Carlos Beirinha, que era o treinador do Internacional na época. Eu fiquei no apartamento do Yarley, que é um cearense também, né? Um cara fantástico, um ser humano ímpar, é difícil de encontrar pessoas como ele. Eu pude aprender muito, amadurecer muito, tanto que consegui levar o Carlos, né? Eu fiz a indicação do Carlos para o Ceará em 2018, ele foi trabalhar lá conosco. É um cara, assim, realmente de um tato diferente, é um ser humano diferente para poder ensinar. O cara vive futebol, ele transpira futebol, enfim, é um cara realmente muito diferente que influenciou muito a minha vida. E o outro foi o Vilhena, nesse estágio, porque no Ceará eu sempre fui muito taxado de pai de jogador, né? Eu nunca fui pai de jogador nenhum, não gosto desse rótulo, não aceito esse rótulo, eu só me preocupo com o ser humano. Eu não posso pedir para ele se esforçar, para ele honrar a camisa, para ele ser identificado com o clube, se eu não sei o que é que ele passa, o que é que ele come, onde que ele dorme, as pessoas que ele tem contato, o bairro que ele mora. Então eu tenho esse lado de ser humano mais aguçado, assim, entendeu? Fui muito criticado no começo, e quando eu fui para o Bahia, o Vilhena me levou para a reunião do Sub-15. O Sub-15 era a semana da final do estadual lá contra o Canaã, e depois teria uma viagem para a Aldeia Cup em Recife. Ele chegou pro treinador e tava todo mundo, tinha umas 30 pessoas convidadas, psicopedagoga, pedagoga, assistente social, era muita gente. E ele falou pro treinador, o fulano, Beltrano e Cicrano estão fora da viagem porque eles estão de recuperação no colégio. E quando eu fui ver, os 3 caras eram titulares do Sub-15. Então ali você vai formar o ser humano, ali você vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que quem trabalha no futebol, assim, né? Eu acho que na vida, desculpa falar assim, Lucas, mas eu acho que na vida você não pode passar pela vida das pessoas e não deixar nada e ser só, opa, tudo bem, sei quem é, entendeu? Eu tenho que deixar alguma coisa na vida de alguém, e essa é a linha que eu procuro seguir. Até agora tenho obtido êxito. Bom, tá dando certo, né? Porque tem título, é o que mais tem aí nas categorias de base. Qual que é a dica que você dá para a molecada que deseja entrar num clube profissional, né? Ele tá na base, mas ele quer virar jogador e entrar num clube. A gente sabe que a grande maioria fica pelo caminho, até pela quantidade de jogadores e quantidade de clubes, mas os que chegam lá, os que vencem, que dica que você dá para esses caras aí, para poderem chegar também? Boa, eu vou falar o seguinte: a primeira coisa é aproveitar, é ser feliz, essa é a primeira. O cara aproveitar o máximo possível aquele momento, porque ele não sabe se ele vai jogar, ele não sabe se vai ter uma lesão, ele não sabe se alguém vai ver, se o treinador vai gostar, ele não sabe. Então viva aquilo ali intensamente. Cuidado com o namoro, cuidado com o entretenimento, que é a internet, que é os jogos eletrônicos. Jogue bola 200 vezes por dia, no colégio, na rua, na areninha, do clube, entendeu? O que faz a diferença do jogador brasileiro para o europeu é o fator social. Ele joga, não sei de onde você é, Lucas, mas sim, se você for ver as brincadeiras de rua,
elas são sazonais, né? A época da raia, a época da bila, a época do peão, a época da travinha, a época da queimada, né? Carimba, João Ajuda, entendeu? Então, Sete Pecados, Garrafão. Então, são brincadeiras que na nossa infância nos geram habilidades motoras, né? Quando você passa a ter o treinamento, né, num clube, um treinamento direcionado para o esporte, que seja no caso futebol, você consegue aprender melhor, ter uma melhor desenvoltura pela fase sensível de treino que você está, coordenação, agilidade, entendeu? Então, assim, são vários fatores que te fazem ser um atleta melhor. Então, o primeiro ponto é esse, social, né? O segundo ponto, a nível mental, é não negociar com erro, não negociar com cansaço, porque são coisas que são inerentes ao esporte. É um lema que eu sempre trago. O outro lema que eu te trago é usar o Felipe Jonathan e o Arthur Cabral, o Raul, que joga aí no Red Bull, que são atletas que eu trabalhei, que me impactaram, assim, porque eles têm a mente muito forte. O Arthur Cabral foi dispensado do Inter, o Arthur Cabral não foi aproveitado no Palmeiras na primeira passagem, o Felipe Jonathan teve 2 lesões no joelho, uma na Copa do Brasil de 2015, primeira vez que ele ia jogar, a outra pré-Copa São Paulo, era uma geração 9-5, ele 9-6, ele 9-8, então 2 anos abaixo da idade, e eles mantiveram a mesma regularidade. O Raul, saindo de uma Copa São Paulo, sendo agregado ao profissional, rompeu o cruzado no jogo contra o Horizonte, um amistoso, um coletivo, e voltou mais forte ainda, conseguiu brilhar uma carreira, tanto que está aí no Red Bull. São pontos assim que fazem você vencer, né? É a perseverança, né? É a mente forte, digamos assim. E para fechar essa parte, os nãos, ele vai receber vários nãos nesse meio do caminho. E ele entender que aquilo ali não é fim, aquilo ali é meio. Às vezes não dá certo no Ceará, mas dá certo no Avaí. Às vezes não dá certo no Avaí, dá certo no Figueirense. Já cansamos de ver esse exemplo. Então, o não nunca vai ser o fim no futebol. Ele é um meio. Porque às vezes o cara que te dá o não percebeu, ou você não encaixava no elenco que ele tinha, não que você não é um bom jogador, né? A gente tem um exemplo recente de um cara muito famoso ali que foi vendido por uma fortuna, é o João Félix, lá de Portugal. Ele era do Porto, foi dispensado, o Benfica, dispensou, pegou ele e vendeu por uma fortuna para o Atlético de Madrid depois, porque ele foi muito bem. E você fala, em que clube que o João Félix não encaixaria hoje em dia? Difícil, ele jogaria praticamente em todos que ele entraria, porque ele tem uma qualidade muito boa. E foi dispensado, imagina. Alguém olhou e falou, não, eu tenho um meio-campo que é melhor que você, eu tenho que escolher entre o meio-campo e o João Félix. Na época, o cara optou pelo cara que estava lá. E o João Félix foi dispensado. Isso vai acontecer com grandes jogadores, então quer dizer que você pode ser um muito bom, um excelente jogador e acabar sendo dispensado. Mas se você vai para um outro clube, você vai dar certo em outro clube. Não é o fim, é isso que você falou. E também tem o caso do Lucas Paquetá, né? Lucas Paquetá, ele tem uma maturação tardia, ele com 19, não recordo a idade bem agora, mas ele sempre jogava na categoria de baixo. Ele treinava na categoria de baixo para poder desenvolver. Então é uma aposta do clube, aí é quem enxerga, aí é a gestão, entendeu? Quem enxerga processo, quem banca processo. Meu amigo, esse cara é bom, ele só não está no ponto dele ainda. Entendeu? Ele vai atingir o seu ápice físico, vamos trabalhar o que é que ele precisa, o que é que ele necessita. Aí você faz um raio-x do cara, do corpo do cara, fisiologia, tudo. Antropometria, tudo você tem do cara para que ele consiga ser, meu amigo, eu preciso atacar isso aqui dele. É endócrino, não é, tem jeito, não tem jeito, entendeu? Então você conseguir extrair o cara, a venda do Lucas Paquetá, o jogador que ele é hoje de seleção brasileira.